Salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física e Matemática. Eu tô trazendo aqui para você hoje um vídeo sensacional. Galera, a gente vai bater um papo sobre a introdução à acústica. Você já ouviu falar desse tema acústica? É um tema das aulas de Física, tradicionalmente no segundo ano, né? Dependendo do lugar que você estuda no primeiro ano. Pois é, a gente trabalha com o tema acústica para falar sobre ondas sonoras. Então, a acústica é a parte da física que estuda o comportamento das ondas sonoras. Então, eu preciso descrever algumas características iniciais das ondas sonoras para a gente poder começar a nossa brincadeira. Olha só que legal. As ondas sonoras no ar, né? Porque o som ele pode se movimentar, se propagar em vários ambientes. Na água, né? Você já deve ter percebido quando você está mergulhando lá embaixo d'água, na piscina, numa lagoa. De repente você escuta o barulho de alguém lá do lado de fora. Então, o som pode sim se propagar em outros meios que não seja o ar. Agora, quando o som se propaga no ar, quando as ondas sonoras se propagam no ar, eu queria que você lembrasse dessas três importantes características. Primeiro, independente se é no ar, se é no líquido, se é no sólido, o som é sempre uma onda mecânica. Professor, o que é ser uma onda mecânica? Professor, quando você fala de mecânico, me lembra aquele cara que está consertando lá as coisas na oficina, um carro, uma moto, um caminhão. Não, cara, onda mecânica você vai lembrar assim, a palavra mecânica sugere matéria, coisa, ok? Então, quando eu digo que a onda sonora no ar é uma onda mecânica, né? Como eu disse, no ar, na água, né? Em qualquer ambiente, a onda sonora, por ser uma onda mecânica, quer dizer que ela precisa de um lugar para se movimentar. Então a onda sonora ela não se movimenta, não se propaga no vácuo. É isso que você tem que lembrar quando eu digo que uma onda é mecânica. As ondas sonoras também são longitudinais. Essa aqui é uma definição um pouquinho mais exagerada para o nosso objetivo. Então eu vou deixar essa definição de longitudinal um pouquinho de lado, tá bom? Agora, as ondas sonoras também são tridimensionais. Isso é importante. Eu quero te dizer que o som ele se propaga nas três direções, ok? Então ele se propaga pelo espaço, tanto em uma direção, tipo o eixo X de um gráfico cartesiano, eixo Y de um gráfico cartesiano e eixo Z. Isso que eu quero te dizer quando uma onda ela é tridimensional. Ela se espalha pelos três cantos aí do ambiente, ok? Bom, agora que a gente lembrou de tudo isso, vamos fazer uma fala específica para as ondas de percepção do ser humano. Ser humano, então, tem uma percepção auditiva, legal? Então, cada tipo de bicho tem a sua percepção auditiva. Lá na escola dos cachorros, lá né, nos vídeos dos professores, dos cãezinhos, eles devem aprender essa matéria de um jeito diferente. Bom, a percepção humana é o seguinte, você vai imaginar, para a gente entender o que eu quero te dizer nesse contexto, ó, que você tem duas paredinhas, ok? Essas duas paredinhas, né, uma de frente para a outra, eu tenho uma cordinha esticada, tipo uma corda de violão, ok? Uma corda de aço, por exemplo, bem esticadinha. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou bater nessa cordinha. Quando eu toco a cordinha, como se eu estivesse tocando uma corda de violão, ela vai vibrar, ok? Então, essa vibração, ela vai lá em cima e vem aqui embaixo. Ó. Ela faz, então, aquele comportamento vibratório, legal? Então, o que a cordinha faz? Ela sobe, desce e assim sucessivamente, ok? Bom, cada vez que ela vai para cima e retorna para baixo, a gente vai dizer então que ela fez um ciclo, tá bom? Toda vez que ela vai repetir os processos já realizados, ela fez um ciclo, uma oscilação, beleza? Bom, pois é, não é toda a oscilação da corda que eu vou conseguir gerar um som. Alguma coisa audível. Olha que legal, essa palavra é bonita, né? Audível. Então, não é toda vez que a vibração vai gerar um som que eu consigo captar com os meus ouvidos. Legal? Por quê? Porque o ser humano só consegue ouvir sons que são produzidos, claro, dentro de de um certo contexto, de uma certa força, daqui a pouco a gente fala, somente sons que são produzidos através de oscilações acima de 20 repetições por segundo. Então eu estou tentando te dizer que se essa cordinha estiver vibrando duas oscilações por segundo, nesse ritmo, eu não vou captar um som. Olha que louco! Então só dá para eu captar som se ela estiver oscilando acima de 20
que a gente chama de hertz. 20 hertz? Professor, mas o que é hertz? Pois é, gente, hertz é repetições por segundo. Pronto, não vamos complicar. Então, foi o que eu disse, a cordinha tem que estar vibrando com uma frequência de 20 repetições por segundo, no mínimo. Legal? 20 repetições por segundo eu vou chamar de 20 hertz. Então, se a corda vibra com uma frequência acima dos 20 hertz, nós, seres humanos, em média, temos a capacidade, então, de ouvir esse som. Legal? Agora, professor, existe um limite máximo também, né? Existe, pessoal. Então, se essa corda vibrar até 20 mil, cara, é muita coisa. Pensa em 20 mil hertz. Se ela vibrar em 20 mil repetições por segundo, eu também consigo captar. Professor, então é desde 20 Hz até 20 mil Hz. Isso, 20 kHz, né? A gente usa o prefixo K para indicar mil, legal? 20 kHz, beleza? Então são 20 mil Hz. Ô, gente, então nós, seres humanos, temos a capacidade de perceber sons desde 20 até 20 kHz, 20 mil Hz. Poxa, então isso aqui para nós é o som audível. Professor, e se essa corda vibrar acima dos 20 kHz, eu vou ouvir? Não, não vou. Bom, galera, nós seres humanos não ouvimos acima de 20 mil Hz, de 20 kHz. O que significa, então, que está muito acima da nossa percepção auditiva. Isso, então, é o que a gente chama de ultrassom. Olha que bacana! O que é ultrassom? É uma família de sons que nós não ouvimos, tá bom? Outros bichinhos ouvem, cachorro, né, morcego, gato, enfim, nós não ouvimos isso, legal? Agora, olha só que bacana, e abaixo dos 20 Hz, a gente também não capta. É por isso que a gente chama abaixo dos 20 Hz de infrassom, legal? Então os nomes são muito sugestivos, né? Som é o que eu consigo ouvir, ser humano consegue ouvir em média de 20 a 20 kHz. Acima disso, ultrassom, a gente não ouve. Abaixo dos 20 é infrassom, a gente também não ouve. Então, galera, é baseado nisso que alguns aplicativos que você usa aí no seu celular para espantar mosquito. Sim, tem aplicativo que você baixa na loja de aplicativos do seu celular que espanta mosquito. Professor, então ele fica tipo um veneno que dispara assim, um spray nos mosquitinhos? Não, ele trabalha com base em ondas sonoras, especificamente em ultrassons. Ele é um aparelhinho que emite um zumbido, um ultrassom, que para os mosquitinhos é irritante. Tá? Algumas pessoas também conseguem ouvir esse som e para elas também é irritante. Tá? Bom, fique atento. Enfim, aí voltando ao que a gente estava falando, pessoal, é por isso que esses aplicativos de mosquito, né, de espantar mosquitinho, realmente funcionam. Então não é balela, tá bom? Então esses aplicativos, eles existem sim, ok? Bom, galera, outra coisa importante que você precisa saber, e agora eu queria muita atenção, porque isso aqui já caiu no Enem. Abre o olho. Bom, a gente fala então das qualidades fisiológicas do som. O que é isso? Você já reparou que existem alguns instrumentos para avaliar algumas coisas, grandezas físicas? Por exemplo, existe uma régua para você medir o tamanho de uma folha de papel. Nos carros e nas motos existe, né, ou de ponteiro ou digital, um velocímetro, um aparelho para medir a velocidade. Pois é, tem certas coisas para as ondas sonoras que a gente pode caracterizar sem o uso de um aparelho. Essas são chamadas de qualidades fisiológicas. Fisiológicas porque tem tudo a ver com o nosso corpo, com o nosso comportamento, tá bom? Então, as qualidades fisiológicas são timbre, altura e intensidade. Professor, o que é isso? Qualidades fisiológicas são coisas que eu consigo perceber somente pela audição, sem a necessidade de um instrumento de medida. É mais ou menos essa ideia que você tem que entender.
Bom, primeira qualidade fisiológica a gente chama de timbre. O que é timbre? Timbre é a qualidade fisiológica que permite que você faça a distinção da fonte de ondas. Por exemplo, você já deve ter ouvido por aí um piano, ok? Imagina um piano. Pois é, se esse piano estiver emitindo uma nota musical, digamos nota Mi, e ao lado desse piano tem uma flauta, se essa flauta estiver emitindo a nota Mi também, você vai conseguir distinguir por audição o que é piano, o que é flauta. Pelo menos eu acho que você vai conseguir distinguir, não é possível. Bom, então, o que acontece? É o que permite você identificar as fontes emissoras de ondas. Então, nós temos a nota Mi emitida por um piano, você ouve e entendeu de boas, aquilo é um piano. E vai ouvir também a nota Mi de uma flauta, aquilo é uma flauta. É assim que você faz a distinção. Isso é o timbre. A altura, cuidado, cuidado, cuidado. Isso aqui é uma armadilha sinistra, hein, galera? A altura é uma característica, uma qualidade fisiológica que faz você distinguir os sons graves de agudos. Professor, mas o que é grave e o que é agudo? Isso é grave. E isso é agudo. Entendeu a diferença? Grave é um som mais grosso, mais encorpado. Agudo é um som mais fino, né? Para memorizar eu falo grave, eu lembro de coisa grossa. E coisa grossa, som mais grosso. Agora, se eu falo agudo, eu lembro de agulha. Agulha é fininha, né? Então, um som mais fininho. Tipo isso. Bom, então, o que é a altura? É a qualidade que permite você diferenciar os sons graves de sons agudos. Quando o som é grave, a gente diz que ele tem uma frequência baixa. É por isso que a gente tem aqueles instrumentos musicais chamados de baixo, que são instrumentos que emitem sons graves, porque eles emitem frequências baixas, legal? Agora, quando a gente está falando de algo que emite um som agudo, a gente está dizendo que ele tem uma frequência alta. Agudo, então, é uma frequência alta. Olha que louco, beleza? Bom, intensidade. Intensidade tem a ver com a força. Intensidade, então, é a característica que permite você avaliar se o som é forte ou se o som é fraco, ok? Então tem tudo a ver com o lance do volume de uma TV, por exemplo. Abaixa o volume dessa TV aí. Na verdade, você está pedindo para o cara reduzir a intensidade da onda sonora emitida. Bom, galera, espero que você tenha curtido esse vídeo aí, né? Acompanha sempre aí o meu canal para você ficar sempre antenado às dicas, aos resumos, às ideias apresentadas para o seu vestibular, para o seu ensino médio, né? E também, claro, por que não, para introdução à sua, né, jornada no ensino superior. Valeu, galera!